Olha aí, pessoal, o senhor Emmanuel Macron levou um ferro grande lá na França. Na verdade, não tem nada a ver diretamente com o governo francês, mas é um indicativo de que o Macron está muito enfraquecido nesse seu mandato, sem apoio, inclusive popular, e foi por conta disso, por conta do resultado dessas que foram eleições para o Parlamento Europeu, para o Parlamento da União Europeia, por conta desse resultado muito desfavorável ao seu partido, o Emmanuel Macron tomou a iniciativa de dissolver o parlamento francês e convocar novas eleições para que, eventualmente, a vontade popular francesa se reverta num novo parlamento que vai ser, ao que tudo indica, muito mais à direita, mais alinhado aqui a Marine Le Pen do que aos partidários do Emmanuel Macron. Vamos conversar sobre essa questão, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, tá rolando essa votação aí do Parlamento Europeu. Não sei exatamente como é que acontece esse tipo de votação, qual o prazo e tudo mais, não entendo muito bem aqui como é feita essa votação, nem as regras, enfim, né? O que eu sei é que tem uma quantidade grande ali de cadeiras no Parlamento Europeu que são preenchidos a depender da quantidade da população dos países membros, né? São 27 países formando a União Europeia e são 720 eurodeputados, sendo que a Alemanha tem 96 cadeiras e Malta e Luxemburgo são os países com menos representantes, apenas 6 eurodeputados. Então, as votações acontecem nos próprios países, eles que elegem os seus parlamentares para o Parlamento da União Europeia e tudo mais. E, pelo que eu entendi aqui, as eleições foram hoje. E os números, hoje, domingo, dia 9 de junho, dia que eu estou gravando este vídeo aqui. E o que parece é o seguinte, né? Ao que tudo indica, o Reunião Nacional, RN, que é o partido mais ligado a Marine Le Pen, a adversária do Emmanuel Macron nas últimas eleições, esse partido obteve 32% dos votos aí nas eleições de hoje. Isso é mais do que o dobro dos votos da chapa do Emmanuel Macron, né? Ou seja, estamos falando aqui de uma surra que ele levou de forma geral aí, por parte do partido oposto ao seu governo. Volto a dizer, isso aqui é parlamento europeu, não é o parlamento francês, mas dá um indicativo de que a população francesa está incomodada com o andar da política do país e da Europa também de forma geral, porque mais ou menos é a continuação da política francesa, né? A gente sabe muito bem que essa onda progressista de governantes progressistas está por toda parte ali na Europa. Então, veja, por exemplo, né, que o pessoal da social-democracia lá do Olaf Scholz, né, eles ficaram em terceiro lugar nas votações lá na Alemanha também, ou seja, tiveram um resultado pífio. E lá também, a direita, tratada como o pessoal do Globo aqui como extrema-direita, né, sempre é assim que eles falam, ficou melhor posicionada do que o governo do partido do chanceler, né, o primeiro-ministro da Alemanha ali. O que indica que, de maneira geral, os europeus, principalmente no Ocidente, na parte ocidental da União Europeia, eles estão mais incomodados com a esquerda no poder e estão migrando de forma contundente para a direita, seja por conta de situações envolvendo imigração, isso pesa bastante com certeza, seja por conta de algumas pautas progressistas, seja por conta de um péssimo posicionamento no pré-guerra da Ucrânia, ou seja, a Europa não estava preparada para enfrentar o perigo da Rússia, não previu, mais do que isso, se tornou dependente do gás russo. Com certeza isso vai pesar bastante, tem pesado bastante no atual cenário da composição do Parlamento Europeu. Lembre-se, né, essas eleições acontecem de 5 em 5 anos, então os parlamentares atuais, os eurodeputados,
são de um período de paz na Europa. Agora foram eleitos novos deputados para o Parlamento Europeu num período de guerra, com uma mentalidade diferente, com um objetivo completamente diferente. Então, em resposta a esse resultado, o Emmanuel Macron decidiu convocar eleições que vão acontecer aqui no dia 30 de junho, daqui a poucos dias, e no dia 7 de julho. É engraçado que tem aqui 2 turnos para eleição parlamentar, né? Uma coisa curiosa, de fato, mas a ideia dele aqui, na verdade, é que o que ele afirma é que ouviu a mensagem da oposição, porque o Jordan Bardella, que é o líder desse partido Reagrupamento Nacional, Reassemblée Nationale, será como é que é? O pessoal colocou outro, Reunião Nacional, que eles colocaram aqui a tradução, né? Enfim, o RN, o presidente lá, o chefe desse partido, né, que é o senhor aqui, Jordan Bardella, de 28 anos, um cara muito jovem de fato, pediu ao Macron para que convocasse novas eleições para refletir no parlamento francês aquilo que foi apresentado no parlamento europeu. E aí o Macron afirmou que ouviu essa mensagem e não vai deixá-la passar sem uma resposta. Nas palavras do Macron, a França precisa de uma maioria clara em serenidade e harmonia, né? Então ele falou ainda que não se deve resignar ao progresso da direita, da extrema-direita, né, em todo o continente europeu. Então, o que acontece? Ele tem 2 anos de eleito para um segundo mandato. Muita gente achou que ele nem fosse ganhar, mas acabou ganhando com uma relativa folga, até com uma tranquilidade. Só que ele já não tem um parlamento favorável a ele neste momento, e com os resultados do parlamento europeu, que volto a dizer, não influenciam diretamente na política francesa, mas dão um indicativo, então essa situação vai enfraquecer ainda mais o governo dele, colocaria pressão nessa história e tudo mais. Enfim, o Macron podia não ter convocado essas eleições, ele poderia ter seguido em frente aí, teria problemas sem dúvidas em relação a aprovar algumas coisas até o final do seu mandato aqui e tudo mais, e eventualmente, se o governo dele se enfraquecesse muito e ele fosse percebido como um líder fraco, ele poderia destruir o partido dele por completo, porque a tendência seria piorar a atual imagem que o partido tem, que garantiu a esse partido do governo, 15% dos assentos apenas que competem à França, um fracasso monumental. Então, o que acontece? Essa convocação aqui para eleições antecipadas pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava que isso fosse acontecer e de forma tão imediata assim, e é um risco para o próprio Macron, com certeza, porque, ao que tudo indica, ele vai ser derrotado no parlamento, pelo menos no parlamento aí, né? E numa situação em que o governo francês esteja totalmente esmagado por uma maioria opositora no parlamento, que é a Assembleia Nacional ali e tudo mais, meu amigo, provavelmente o Macron não vai aguentar a pressão e vai meter o pé, porque ele não vai conseguir aprovar nada do que ele quer, das políticas dele e tudo mais. Diga-se de passagem, o Macron tem dado uma verdadeira guinada à direita em muitos temas, sem dúvidas, inclusive questões de armamento e questões da guerra da Ucrânia. Ele tem deixado isso bastante claro. E eu vejo que a batata progressista da França já está assando e o Macron sabe disso. O que ele está tentando fazer é se descolar disso, tentar aparecer para o público como um cara diferente, com outras mentalidades, mais próximo de uma centro-direita, eu diria. Mas a tendência é que, muito provavelmente, o partido lá do RN vai conseguir vencer essas eleições, ou pelo menos formar uma maioria. E aí, meu amigo, a situação vai ficar bastante complicada para ele, sem dúvidas. Aí, um governo que já não está forte vai ficar ainda mais debilitado, né? E aí, bom, é claro, para a senhora Marine Le Pen aqui, que acaba se fortalecendo nessa história e o nome dela volta a brilhar no cenário político francês, sem dúvidas, né? Ela falou, inclusive, aqui, fez um comício hoje, disse que essa vitória é um acontecimento histórico e que ela está, de fato, pronta para as novas eleições, né? E para assumir o poder se os franceses derem a confiança nas próximas eleições nacionais, né? Então, é uma situação, assim, bastante ruim para o Macron.
demonstra um enfraquecimento notável do seu governo, ao mesmo tempo em que mostra que o francês, o eleitor francês, está de saco cheio da esquerda, está vendo que isso está destruindo o país, destruindo a identidade nacional da França, colocando o país de joelhos para vários outros setores mundiais, a própria Rússia, né? Olha que situação que a Europa ficou por conta dessa dependência da Rússia e dessa fé que eles nutriram na passividade, que não existe, é claro, do Vladimir Putin. Um erro grosseiro por parte de vários líderes europeus que está cobrando o seu preço agora e, ao que tudo indica, vai continuar cobrando preços caros nas próximas eleições. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.